Salve, salve, concurseiro e concurseira. Vem comigo, professor Tony Pequeno. Vou trabalhar com vocês em cima da Lei 14.994/2024, conhecida como pacote antifeminicídio. Vou trazer para vocês pontos importantíssimos que essa lei vem impactar dentro do Código Penal e na legislação penal especial. Tá? Então, a gente vai dar ênfase mais à parte do impacto dentro do Código Penal, na Lei Maria da Penha, na Lei dos Crimes Hediondos. Ela também vem impactar na Lei de Execução Penal, beleza? Então, o primeiro ponto importantíssimo aqui foi a respeito do crime de feminicídio. Qual foi o impacto que a lei teve em cima do crime de feminicídio? Olha só, pessoal. Hoje o feminicídio ele é previsto aqui no artigo 121A do Código Penal, cuja pena é reclusão de 20 a 40 anos. Antes de surgir essa lei, o feminicídio ele era conhecido como homicídio qualificado. Era previsto no artigo 121, parágrafo 2º, inciso 6º do Código Penal, combinado com o artigo 121, parágrafo 2º-A. E era considerado crime hediondo com esteio no artigo 1º, inciso 1 da Lei 8.072, de 1990. Então, assim, o feminicídio era um homicídio qualificado. Tanto é que o STJ tinha um entendimento que o feminicídio era uma qualificadora de ordem objetiva, cuja pena do homicídio qualificado é reclusão de 12 a 30 anos. Surge a Lei 14.994/2024 e passa a vigorar a partir do dia 10 de outubro de 2024. E ela, o que ela fez? Ela tirou o feminicídio de homicídio qualificado e colocou o feminicídio em tipo penal independente. Ou seja, o feminicídio não é mais considerado um homicídio qualificado, e sim um subtipo do crime de homicídio. É como se fosse um super homicídio, vamos dizer assim, a grosso modo, só para você entender. E hoje ele é previsto no artigo 121A, que está aqui, matar a mulher por razões da condição do sexo feminino. Pena de reclusão de 20 a 40 anos. Quanto à pena máxima, o feminicídio é o crime que tem a maior pena máxima no nosso ordenamento jurídico. Obviamente, né, tirando como aí exceção no caso dos crimes praticados em tempo de guerra, isso dentro do Código Penal Militar, porque no Código Penal Militar, se eclodir a guerra, existe a possibilidade da pena de morte, de maneira excepcional, isso é até previsto na Constituição, tá? Aí está lá no CPM. Mas no Código Penal Comum, o crime que tem a maior pena é o crime de feminicídio. Isso quanto à pena máxima, que é a pena máxima 40 anos. Agora, o crime que tem a maior pena mínima é o crime de extorsão mediante sequestro qualificado pelo resultado de morte, cuja pena é reclusão de 24 a 30 anos. Ou seja, a pena mínima começa com 24 e a máxima 30. O feminicídio aqui, a pena mínima 20 e a máxima 40. Então é o que tem a maior pena máxima, mas não é o maior que tem a pena mínima, tá? Porque o que tem a maior pena mínima é o crime de extorsão mediante sequestro qualificado pelo resultado de morte. Agora, feminicídio, basta que o indivíduo venha matar uma mulher para configurar. Pessoal, negativo, tá? Toma cuidado com isso. Para ter o feminicídio, é necessário que o indivíduo venha matar a mulher por razões da condição do sexo feminino. E o que consiste essas razões da condição do sexo feminino? Você pega essa norma explicativa aqui, no parágrafo 1º, que fala o seguinte, considera-se que há razões da condição do sexo feminino, quando o crime envolve, primeiro, violência doméstica e familiar. Então, teve no polo passivo uma pessoa do gênero feminino. Olha o que eu falei, pessoa do gênero feminino. Sabe por que do gênero feminino, pessoal? Porque, vamos pegar como referência a decisão da 5ª turma do STJ, que aplicou a Lei Maria da Penha para mulheres trans. Ou seja, um caso concreto que a mulher trans ela foi vítima de uma violência praticada pelo próprio pai, e o STJ entendia que a Lei Maria da Penha não se restringia à aplicação apenas para mulher, biologicamente falando, do sexo feminino. E ela se aplicaria para mulheres do gênero feminino, abarcando, inclusive, as mulheres trans. Então você vai levar esse raciocínio. Pessoas que se consideram do sexo feminino, do gênero feminino, você vai entender que ali, no caso, pode ser vítima de violência doméstica familiar, e se o indivíduo mata a pessoa tendo vista violência doméstica familiar, ela é do gênero feminino, vai responder pelo feminicídio. Não se esqueça desse detalhe. Então, a primeira situação
violência doméstica familiar. Para ter uma violência doméstica familiar, aí você pega como referência a própria Lei Maria da Penha, fazer uma complementação. Quando a violência ocorrer no âmbito da unidade doméstica, que é compreendido espaço de convívio permanente de pessoas com ou sem vínculo familiar, abarcando inclusive as esporadicamente agregadas, no âmbito da família, que envolve pessoas que têm laços naturais ou por afinidade, afetividade ou por vontade expressa, e também na relação íntima de afeto. Pessoa que tem, por exemplo, uma amizade, já teve um relacionamento. Então, na relação íntima de afeto, pessoas que conviveram ou convivem ali, no caso, com a vítima, independentemente de coabitação. Nessas situações, teve violência doméstica familiar, pessoa do gênero feminino, e o indivíduo, na condição de sujeito ativo, matou, enquadra como violência doméstica familiar, vai ter o feminicídio. Tá? E a outra situação que pode ter o feminicídio também, ó, é menosprezo e discriminação à condição da mulher. Tu pega, por exemplo, o indivíduo que ele esperava ser promovido dentro da empresa, porém quem foi promovido foi uma mulher. E ele achava que o cargo ali deveria ser ocupado por pessoas do gênero masculino, não pessoas do gênero feminino. Em decorrência disso, da pessoa do gênero feminino ser ali convocada para assumir o cargo, ele, por discriminação à condição da mulher ali, foi e matou. Porque ele achava que quem deveria ocupar aquele posto seria, no caso, um homem. Então vai configurar também o feminicídio. O feminicídio, ele não configura apenas se tiver violência doméstica familiar contra a mulher. Ele configura também se tiver menosprezo, discriminação à condição da mulher. Então não se esqueça desse ponto importantíssimo. Perfeito? Então fazendo aqui só um alinhamento. Né? O bem jurídico que é protegido no feminicídio é a vida. É a vida da mulher. Tá? Porque quando o indivíduo ele mata, ele vai afetar o quê? O bem jurídico que é protegido, que é a vida. E a vida extrauterina. Porque no aborto é protegida a vida intrauterina. No homicídio é protegida a vida extrauterina. No infanticídio é protegida também o que? A vida extrauterina. No feminicídio é protegida a vida extrauterina das pessoas do gênero feminino, que a gente está trabalhando em cima desse sentido amplo. Perfeito? Sujeito ativo pode ser qualquer pessoa, pode ser homem ou pode ser mulher, desde que ocorra violência doméstica familiar, menosprezo à condição do sexo feminino, tá bom? Aqui não fala, na verdade, condição de mulher, né? Fala menosprezo, discriminação à condição de mulher, não fala menosprezo, discriminação à condição do sexo feminino. Tu vê que mudou, colocou mulher, não especificou biologicamente, tá bom? Voltando aqui, sujeito passivo tem que ser pessoa do gênero feminino, a conduta trazida pelo verbo matar, então o feminicídio é um crime comissivo, porque depende de uma ação. O objeto material vai ser a mulher, onde que vai recair a conduta do agente. O elemento subjetivo é o dolo, então quem pratica o feminicídio age com dolo direto ou dolo eventual. Perfeito? Não tem feminicídio na forma culposa. Então se cair na tua prova assim que o indivíduo praticou um feminicídio culposamente, esquece. Feminicídio só a título de dolo. É um crime doloso. E quando se consuma o feminicídio? Quando ocorreu o quê? A morte da vítima. A partir do momento que teve o quê? A cessação das atividades encefálicas, isso de acordo com o artigo 3º da Lei 9.434 de 1997. Agora, um detalhe muito importante é o seguinte, pessoal, que vocês não podem esquecer. Não basta ser mulher para ter o feminicídio. Tem que ocorrer ou violência doméstica familiar ou menosprezo à discriminação à condição da mulher. Então, por exemplo, se a banca coloca uma situação hipotética que o indivíduo ele discutiu com uma mulher na balada e matou, vai ter homicídio. Se não tiver violência doméstica familiar ou menosprezo à discriminação à condição da mulher. Ah, ele discutiu por quê? Não, ele chegou para cantar a mulher, para sair, pediu para sair, a mulher negou e ele foi lá e matou. Então pode qualificar por um motivo fútil, mas não vai ser o feminicídio. Porque tem que ocorrer ali a condição de sexo feminino com base no parágrafo 1º do artigo 121A. Tá bom? Uma outra dica importantíssima. O feminicídio, ele pode ser majorado, também pode ser chamado de circunstanciado. Então pode incidir causas de aumento de pena no feminicídio? Perfeitamente. Que eu vou mostrar para vocês aqui agora. É o parágrafo 1º. Esse parágrafo 1º, vocês vão colocar aqui, ó, assim, ó, modalidade majorada.
Se falar que é majorante, está certo, porque é uma modalidade majorada. Se falar que é uma modalidade circunstanciada, também estará certa. Porque circunstanciada é como se fosse o quê? Causa de aumento de pena. Então, modalidade majorada, circunstanciada, majorante, causa de aumento de pena, está tudo certo. Só não pode falar que é qualificadora. Então, se a banca chegar e falar que o parágrafo 2º é uma qualificadora, está errado, porque é uma majorante. Vamos à leitura aqui, ó, do enunciado do parágrafo 2º. A pena do feminicídio é aumentada de 1/3, tá vendo aqui, ó, até a metade. Se o crime é praticado, então de 1/3 até a metade. Se o crime é praticado, então tem o quê? Uma causa de aumento de pena, uma majorante. Não se esqueça disso. Quando que incide a causa de aumento de pena? Primeiro aqui, ó, durante a gestação, nos 3 meses posteriores ao parto, ou se a vítima é a mãe ou a responsável por criança, a adolescente ou pessoa com deficiência de qualquer idade. Inciso 2, contra a pessoa menor de 14 anos, maior de 60 anos, com deficiência ou portadora de doenças degenerativas que acarreta a condição limitante ou de vulnerabilidade física ou mental. Esse terceiro, na presença física ou virtual de descendente ou ascendente da vítima. Inciso 4, de cumprimento das medidas protetivas de urgência previstas no inciso 1, 2 e 3 do caput do artigo 22 da Lei Maria da Penha. E o inciso 5, ó, nas circunstâncias previstas nos incisos 3º, 4º e 8º do parágrafo 2º do artigo 121. Ou seja, por exemplo, aqui, ó, o inciso 3º do parágrafo 2º do artigo 121, quando for praticado um homicídio, vai ser um homicídio qualificado, tendo visto o meio de execução que foi empregado para praticar o homicídio. Então, por exemplo, se o indivíduo ele mata uma pessoa porque ele empregou veneno de forma insidiosa, empregou fogo explosivo, asfixia, tortura ou qualquer outro meio insidioso cruel, qualifica o crime de homicídio. Tá? Mas vai qualificar o homicídio. No feminicídio não vai ser qualificadora. No feminicídio vai ser o quê? Majorante. Então toma cuidado com isso. Porque, ó, por exemplo, o marido foi lá e matou a mulher. Então teve violência doméstica familiar. Como que ele matou a mulher? Ele empregou veneno na comida da mulher. Então foi de forma insidiosa, sorrateira ali, ele empregou veneno e a mulher morreu envenenada. Então ele vai responder por homicídio ou feminicídio? Feminicídio, porque teve violência doméstica familiar. Vai ser um feminicídio majorado, porque o meio de execução que ele utilizou para matar a mulher foi o quê? O veneno. Tá vendo? Então, dependendo do meio de execução que ele pratica o feminicídio, vai majorar e não qualificar. Se for homicídio, qualifica. Se for feminicídio, aumenta a pena. O inciso 4º, lá na estrutura do artigo 121, parágrafo 2º, que traz o homicídio qualificado, o inciso 4º é uma qualificadora, tendo visto que o modo como é executado o crime de homicídio. Então, assim, o homicídio ele se qualifica se o indivíduo utilizou como modo para executar a emboscada, a dissimulação ou outro recurso que impossibilitou a vítima de oferecer resistência, tá vendo? Então, qualifica o crime de homicídio pelo modo de execução. Agora, vamos dar um exemplo. Vamos supor que o indivíduo quer matar a esposa, mas para matar a esposa ele utilizou o quê? Uma emboscada. Então, o modo que ele executou o crime de feminicídio foi emboscada. Não vai qualificar o feminicídio, vai aumentar a pena. Se fosse homicídio, qualificaria. Mas não se esqueça que a pena do feminicídio é bem maior do que a do homicídio qualificado, porque a pena do homicídio qualificado é reclusão de 12 a 30, e do feminicídio é de 20 a 40. Então, essa majorante aqui de 1/3 até metade, ela vai incidir em cima da pena ali do feminicídio, de 20 a 40. Então, matou por emboscada, praticando feminicídio, é um homicídio, ou melhor, é o feminicídio majorado. Não se esqueça disso. E por fim, aqui nós temos uma qualificadora no inciso 8º, parágrafo 2º do artigo 121, no crime de homicídio, tendo visto o meio de execução. Se o indivíduo ele pratica o homicídio, utilizando como meio de execução, ó, uma arma de fogo. Mas é qualquer arma de fogo? Não, arma de fogo de uso restrito ou proibido. Então, utilizou no crime de homicídio esse meio de execução, uma arma de fogo de uso restrito ou proibido, qualifica o crime de homicídio. No feminicídio não vai qualificar, vai majorar a pena. Tá bom? Então, não se esqueça desse detalhe importantíssimo.
Tá aqui, ó. Vem aqui comigo, ó. Parágrafo 3º do artigo 121-A. Comunicam-se ao coautor ou partícipe as circunstâncias pessoais elementares do crime previsto no parágrafo 1º deste artigo. Ou seja, vamos supor que o marido ele quer matar a mulher. Mas para isso, ele teve auxílio ali de um amigo dele. Ou seja, o amigo dele não tem nenhum tipo de relação ali que poderia incidir a Lei Maria da Penha apenas se ele fosse lá e praticasse a violência contra essa mulher. A não ser se tivesse uma relação de amizade. Tá? Mas onde que eu quero chegar? O marido teve auxílio do amigo para matar a mulher. Então, nesse caso, tanto o marido como o amigo vão responder pelo feminicídio, porque vai se comunicar, sim, a situação, tá bom? Envolvendo as condições aí do sexo feminino. E um detalhe, pessoal, o feminicídio, ele continua sendo crime hediondo, só que com uma fundamentação legal diferente. Antes era crime hediondo pelo fato de ser homicídio qualificado, então estava previsto como crime hediondo no artigo 1º, inciso 1 da Lei dos Crimes Hediondos, agora é crime hediondo em cima do artigo 1º, inciso 1b da Lei dos Crimes Hediondos. Isso eu vou mostrar para vocês mais à frente. Uma outra alteração que ocorreu é sobre o efeito da condenação. E o efeito da condenação ele é previsto lá no artigo 92 do Código Penal. Então foi acrescentado esse inciso 2, ó. Ó, como efeito da condenação é o seguinte, ó, a incapacidade para o exercício do poder familiar, da tutela ou da curatela dos crimes dolosos sujeitos à pena de reclusão cometidos contra outro igualmente titulado do mesmo poder familiar, contra filho, filha ou outro descendente, tutelado ou curatelado, bem como dos crimes cometidos contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, nos termos do parágrafo 1º do artigo 121-A. Tá vendo? Então, por exemplo, aqui o indivíduo praticou um feminicídio, ele pode, aqui ó, se caso vier a ser condenado, ele vai sofrer esse efeito da condenação aqui. Aí vem o parágrafo 1º, ó. Os efeitos que trata este artigo não são automáticos. A regra, está aqui no 92, os efeitos não são automáticos, devendo ser motivadamente declarados na sentença pelo juiz, mas independe de pedido expresso da acusação, observado o disposto no inciso 3º do parágrafo 2º deste artigo. Agora o detalhe aqui, ó. Olha o parágrafo 2º do artigo 92. Ao condenado por crime praticado contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, nos termos do parágrafo 1º do artigo 121-A deste Código, serão, inciso 1, aplicados os efeitos previstos no inciso 1 e 2 do caput deste artigo. Você pega, por exemplo, que ele pode perder o cargo, emprego, função pública. E o inciso 2 eu acabei de ler para vocês. Aí vem o inciso 2, aqui do parágrafo 2º do artigo 92. Vedada a sua nomeação, designação ou diplomação em qualquer cargo, função pública ou mandato eletivo, entre o trânsito em julgado da condenação até o efetivo cumprimento da pena. E o inciso 3º, ó, automáticos. Serão automáticos os efeitos do inciso 1 e 2 do caput do artigo 92, tá bom? E do inciso 2 do parágrafo 2º, ou seja, esse efeito aqui, ó, é automático. Tá vendo? Tratando-se de quê? De feminicídio. Então não se esqueça, o feminicídio, ele gera os efeitos do artigo 92, inciso 1 e inciso 2 como automático, e o inciso 2 do parágrafo 2º, que é esse aqui agora que eu vou utilizar o marca-texto, que traz aqui a vedação, a sua nomeação, designação, diplomação em qualquer cargo, função pública ou mandato eletivo, entre o trânsito em julgado da condenação até o efetivo cumprimento da pena. Tá vendo? Então, significa dizer o seguinte, se é efeito automático, não precisa estar de forma declarada motivadamente na sentença. Transitou em julgado a condenação, automaticamente vai surtir esses efeitos. Então, preste atenção nessa alteração legislativa aqui, bem interessante. Quanto à lesão corporal, o que vem impactar aí o pacote antifeminicídio? Na verdade, teve uma alteração na pena. Olha aqui, ó, vem comigo. A pena da violência doméstica e familiar como lesão corporal qualificada prevista no parágrafo 9º do artigo 129, ó, antes do pacote antifeminicídio, era a pena de detenção. E qual era a pena de detenção? Era a detenção, ó, de 3 meses, pessoal, de 3 meses
3 meses a 3 anos. Tá vendo? Teve alteração? Teve. Agora a pena não é mais detenção, é pena de reclusão. Tá vendo aqui, ó? Ah, professor, qual é a diferença entre detenção e reclusão? A diferença é trazida pelo próprio Código Penal. O Código Penal traz lá que quando o crime é punido com pena de reclusão, dependendo do patamar da condenação, o indivíduo pode cumprir em regime aberto, semiaberto ou regime fechado. Já se o crime é punido com detenção, ele só pode cumprir em regime aberto ou semiaberto. Antes, a violência doméstica, gerando uma lesão corporal leve, a pena é detenção de 3 meses a 3 anos. Pelo fato de ser detenção, o indivíduo não cumpriria a pena em regime fechado, só regime aberto ou semiaberto. Agora a pena é reclusão, de 2 a 5 anos, tá vendo? Então, dependendo, se a pena dele passar de 8 anos e é punido com reclusão, ele pode cumprir a pena em regime fechado. Mas teve uma mudança na pena da violência doméstica prevista no artigo 129, parágrafo 9º. Isso é um exemplo de uma novatio legis império, ou seja, uma lei nova, mas prejudicial. Tanto na criação do feminicídio, como também nessa alteração aqui da pena da lesão corporal tendo visto violência doméstica. Então, uma novatio legis império significa dizer que é uma lei nova prejudicial e ela não pode o quê? Retroagir. Então, vai ser aplicada a outra vigência para frente a partir do dia 10 de outubro de 2024. Bom? Então, no parágrafo 9 teve alteração na pena. No parágrafo 13 também. Qual era a pena do parágrafo 13? Antes, ó. Antes a pena era reclusão. Reclusão de 1 ano, podendo chegar, ó, até 4 anos. Olha a pena agora. Reclusão de 2 a 5 anos. Na verdade, nessa lesão corporal qualificada do parágrafo 3º contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, que teve mudança foi aqui, ó, na pena mínima e na pena máxima. Quanto à espécie da pena privativa de liberdade, continua sendo a mesma, que é a reclusão, tá bom? Então teve mudança apenas no patamar da pena. Então a lesão corporal é isso. Ah, qual a diferença do parágrafo 13 para o parágrafo 9º? No parágrafo 13, para incidir essa lesão corporal qualificada, a vítima necessariamente tem que ser do gênero feminino e tem que ter violência doméstica familiar ou menosprezo ou discriminação à condição da mulher. Aí tem essa lesão corporal leve, quanto à intensidade qualificada, aí reclusão de 2 a 5 anos, e se tiver ali, obviamente, né, intensidade diferente, aí vai ter agravamento na pena. E a do parágrafo 9º é uma violência doméstica, porém não necessariamente precisa ser pessoas do gênero feminino. Perfeito? Crimes contra a honra. O que alterou o crime contra a honra? Na verdade, os crimes contra a honra teve aqui, ó, redação do parágrafo 3º do artigo 141. No artigo 141 vai falar a respeito de disposições comuns a serem aplicados aos crimes contra a honra, ou seja, o crime de calúnia, difamação ou injúria. E o que traz aí no enunciado do parágrafo 3º, ó? Se o crime é cometido contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, nos termos do parágrafo 1º do artigo 121-A deste Código, aplica-se a pena em dobro. Então, por exemplo, qualquer crime contra a honra, calúnia, difamação, injúria, se o indivíduo, ele, por exemplo, injuriou a mulher, teve violência doméstica familiar? Teve. A injúria é um exemplo de violência moral com base no artigo 7º da Lei Maria da Penha. Qual é a pena do crime de injúria? A injúria simples é uma pena de detenção de 1 mês a 6 meses. Mas pelo fato de o indivíduo ter injuriado a mulher, tendo violência doméstica familiar, ou seja, essa violência moral, a pena vai ser duplicada, ou seja, então a pena vai ficar detenção 2 meses a 1 ano. Então vai duplicar. Mesma coisa ocorre com a calúnia e com a difamação. Se ocorrer essas situações, vai duplicar a pena. Apesar de divergência, o que prevalece, pessoal, que quando tem uma duplicação ou uma majoração por fração, isso é causa de aumento de pena. Isso não é uma qualificadora. Então aqui quando fala aplica essa pena em dobro, está sendo aplicada uma majorante, tá? Se ocorrer os crimes contra a honra, envolvendo aí, né, as razões da condição do sexo feminino. Perfeito? O que alterou no crime de ameaça? Lembrando o seguinte, o crime de ameaça é um crime previsto no artigo 147 do Código Penal e alterou o seguinte, antes
o crime de ameaça, ele tinha um caput e tinha um parágrafo único, tá bom? O parágrafo único do artigo 147 dizia o seguinte, que o crime se procede mediante apenas representação. Era o que trazia a redação do parágrafo único do artigo 147. Teve uma alteração, na verdade teve uma inclusão, né? E essa inclusão de um parágrafo a mais, aí deixou de ter o parágrafo único. Porque se tem 2 parágrafos, não tem parágrafo único. Aí introduziu o quê? Uma redação nova no parágrafo único, deixou de existir, porque tem o parágrafo primeiro e o parágrafo segundo. Como que ficou aqui a redação do parágrafo primeiro, do 147? Ó, se o crime é cometido contra a mulher por razão da condição do sexo feminino, nos termos do parágrafo primeiro do artigo 121A deste Código, aplica-se a pena em dobro. Então também aqui você tem uma majorante, uma cláusula de aumento de pena. Se a ameaça, por exemplo, ela for praticada sob o contexto de violência doméstica familiar contra a mulher, ou menospreza a condição ali da mulher. Aí, nesse caso, a ameaça ela vai ter a pena duplicada. Qual a pena da ameaça? Detenção de 1 mês a 6 meses. Se tiver ali razões da condição de sexo feminino, duplica a pena. Então, a pena vai ficar a mínima 2 meses e a máxima 1 ano, porque eu estou duplicando ali a pena, tá bom? E o parágrafo segundo é importantíssimo porque vai ter uma situação excepcional que ameaça agora, o tipo de ação penal vai ser ação penal pública incondicionada. Olha o que traz aqui o parágrafo segundo. Somente se procede mediante representação, exceto na hipótese do parágrafo primeiro deste artigo. Então, como que ficou? Olha só, nós temos a regra. A regra é o seguinte, que no crime de ameaça, o tipo de ação penal, coloca aí, ó, tipo de ação penal. Qual é a regra, professor? Essa aqui, ó. Ação penal pública, então a ação penal pública condicionada à representação. Passou a ser a regra ou já era a regra? Já era a regra, né? E antes não tinha exceção. Agora temos uma regra e vai vir agora a exceção. Qual é a exceção? A exceção está aí no parágrafo 2º do artigo 147. Então, coloca aqui, artigo 147, parágrafo 2º. Que se a ameaça ela for praticada tendo em vista ali violência doméstica e familiar contra a mulher ou menospreza a condição de sexo feminino, ela vai ser ação penal pública incondicionada. Vai ser ação penal pública incondicionada. Não se esqueça desse detalhe aí. Então, hoje nós temos o quê? Exceção. Perfeito? Porque assim, você lê o parágrafo segundo novamente, ó, somente se procede mediante representação. Aqui você consegue destacar o quê? A regra. E aqui está a exceção. Inclusive falou ali, exceto, né? Exceção na hipótese do parágrafo primeiro deste artigo. Se tiver aqui, ó, violência doméstica familiar contra a mulher ou menosprezo à discriminação à condição da mulher, vai ser ação penal pública incondicionada. Não se esqueça desse detalhe importantíssimo. Contravenção penal. A lei de contravenções penais teve impacto com o pacote antifeminicídio? Teve. E foi especificamente no artigo 21. Porque assim, no artigo 21 vai trazer a contravenção penal de via de fato. E olha só, a redação desse parágrafo 2º que foi introduzido pela Lei 14.994 de 2024. Ó. Se a contravenção é praticada contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, nos termos do parágrafo 1º do artigo 121A do Código Penal, aplica-se a pena em triplo. Tá vendo? Então aqui, ó, é uma majorante. Pode ser chamado também aqui, ó, como causa de aumento de pena. Então, uma majorante, uma causa de aumento de pena, uma modalidade circunstanciada da contravenção penal de via de fato. Então, a pena é aplicada em triplo aí. Lei Maria da Penha. Quanto à Lei Maria da Penha, o que teve alteração foi no artigo, ó, 24A. O que alterou o artigo 24A? A pena. Porque antes
do advento do pacote antifeminicídio, a pena é essa aqui, ó. Detenção de 3 meses a 2 anos. E não vinha com a pena de multa, tá? Teve uma alteração significativa na pena, que é a pena agora do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência é uma pena de reclusão de 2 a 5 anos. E nós temos um detalhe aqui bem interessante. Que detalhe é esse aqui, ó. E multa. Então a multa, ela não é alternativa, a multa ela é cumulativa, junto com a pena privativa de liberdade e reclusão. Antes não tinha multa. A pena era baixa, detenção de 3 meses a 2 anos. Agora a pena é reclusão de 2 a 5 anos e multa. Não se esqueça desse detalhe importantíssimo. A multa ela vem para adicionar, né, para acumular, aliás, e não como alternativa. Então, exemplo de novácio, lés impédio, uma lei nova mais prejudicial. O que está previsto no artigo 24A, não se esqueça o nome do crime. Qual é o nome do crime? É o crime de descumprimento, crime de descumprimento de medida protetiva de urgência. Tá bom? Então, o crime de cumprimento de medida protetiva de urgência. Não se esqueça desse detalhe importantíssimo. Show de bola? Então, teve alteração apenas na pena, professor? Sim, apenas na pena. Então, você vai lembrar o seguinte, não se esqueça. Quando que começou a viger essa alteração legislativa? A partir do dia 10 de outubro de 2024. Então, 10 de outubro de 2024 para frente. Quem praticou o crime de cumprimento de medida protetiva de urgência antes dessa alteração legislativa não vai ser prejudicado. Porque essa alteração é prejudicial, então ela não pode retroagir. Senão ofere o princípio da retroatividade da lei penal. Vai ser aplicada a outra vigência para frente. Lei dos crimes hediondos. O que veio alterar o pacote de feminicídio dentro da lei dos crimes hediondos? Está aqui, ó. Na verdade, foi introduzido o inciso 1B, no artigo 1º da lei dos crimes hediondos. Por que, professor? O feminicídio não era crime hediondo? Pessoal, o feminicídio, sim, era crime hediondo. Mas qual era o fundamento do feminicídio ser crime hediondo? O feminicídio era previsto aqui, ó, no artigo 1º, inciso 1, da Lei 8.072, de 1990. Ele era incluído aqui no inciso 1 porque o feminicídio era homicídio qualificado. Então, quando passou a ser uma qualificadora o feminicídio, que foi a partir de 2015, então é recente ainda, né? Como qualificadora foi a partir de 2015, aí a lei que trouxe o feminicídio foi lá e colocou o feminicídio, especificamente lá do artigo 121, parágrafo 2º, inciso 6 do Código Penal, como homicídio qualificado. Sendo que o pacote antifeminicídio, que é a Lei 4.994, 2024, que a gente está trabalhando, revogou expressamente o feminicídio como homicídio qualificado, e também o artigo 121, parágrafo 2º-A foi revogado, e o artigo 121, parágrafo 2º, inciso 6º foi revogado, o artigo 121, parágrafo 2º-A foi revogado, e o artigo 121, parágrafo 7º foi revogado, porque esses parágrafos que eu acabei de citar para vocês mencionava a respeito do feminicídio. Não tem por que o feminicídio continuar na estrutura do crime de homicídio se foi criado um tipo penal independente. Então, por isso, o motivo da revogação desses dispositivos. Como revogou o feminicídio como homicídio qualificado, necessariamente teve que colocar ele no rol do artigo 1º. Porque se o legislador não faz isso, deixa o feminicídio de fora, por mais que o feminicídio seja um crime grave, ele não poderia ser considerado crime hediondo por ausência de previsão legal. Mas o legislador, atento a essa parte, não deu mole, não deixou isso de lado e colocou aqui o feminicídio como crime hediondo, especificando isso, ó, no artigo 1º, inciso 1B.
Então, o artigo 1º, inciso 1b, citou o artigo 121A. Feminicídio é crime hediondo? É. Só que tem um detalhe interessante, né? Porque, assim, ele só cita o artigo 121A. E no parágrafo 2º, traz o que? O feminicídio majorado. Se você for seguir o critério legal, que é o critério adotado pelo nosso ordenamento jurídico, só vai ser crime hediondo o feminicídio 121. Entenda o caput. Porque, para colocar o feminicídio na forma majorada, necessariamente ele deveria especificar o parágrafo 2º. E ele não colocou. E olha só a incoerência. Se o indivíduo pratica o feminicídio, isso, o feminicídio na forma simples é crime hediondo. Mas se for na forma majorada, não vai ser crime hediondo por ausência de previsão legal, porque não foi citado o parágrafo 2º. O senhor entende dessa forma? Eu entendo. Tá? Porque aqui a gente está tratando de direito penal. Direito penal não cabe analogia em uma parte. Vez que a lei dos crimes hediondos adotou o critério do sistema legal, só é crime hediondo aquilo que está previsto expressamente no rol do artigo 1º. Tanto é assim que, vamos pegar, por exemplo, no caso da extorsão. A extorsão, ela só é crime hediondo se for do artigo 158, parágrafo 3º, ou seja, extorsão qualificada pela restrição da liberdade da vítima. Porque lá no artigo 1º, inciso 3º, da lei dos crimes hediondos, o legislador deixou claro que só seria crime hediondo a extorsão qualificada pela restrição da liberdade da vítima, citando expressamente o artigo 158, parágrafo 3º. Entendo que o legislador deu mole aqui, citar apenas o artigo 121A. Vamos colocar esse asterisco para você justamente não cair em nenhum tipo de pegadinha. Vamos colocar o seguinte, deixa eu só colocar aqui a figura do legislador. Vamos lá, O legislador esqueceu, o legislador esqueceu de colocar as majorantes, ou seja, as causas de aumento de pena do crime de feminicídio. Estou repetindo, o legislador esqueceu de colocar as majorantes do crime de feminicídio como crime hediondo. Então, a primeira coisa que vai alegar vai ser o quê? Alegação pela defesa, que não foi citado expressamente. Claro que isso vai parar no tribunal. Para o tribunal, aí vai depender ali, né, da decisão do órgão superior ali, o STJ, que tem a competência para fazer a uniformização da legislação federal, mas assim, vamos aguardar sendo no próximo capítulo. A princípio, em termos de concurso, você segue o quê? O texto legal. Pelo texto legal ter citado apenas o artigo 121A, deixou de fora o parágrafo 2º. Então, o que está no parágrafo 2º, por mais que seja mais grave, que é o feminicídio majorado, por ausência de previsão legal, não vai ser considerado crime hediondo. É isso que vocês vão levar. E antes de finalizar, o que vem impactar ali, que o senhor acha relevante dentro da lei de execução penal? Olha só, na lei de execução penal, se eu vou colocar aqui uma tela em branco, o que eu vou comentar, que eu vejo só como mais importante, é essa parte aqui, são 2 pontos. Primeiro ponto, quanto à progressão de regime, coloca assim, progressão de regime, crime de feminicídio. Então, progressão de regime, crime de feminicídio. Como que ficou? Pessoal, teve uma alteração, isso especificamente lá no artigo 112, então, artigo 112 da Lei de Execução Penal, e foi colocado o seguinte, né? O percentual para progressão de regime do feminicídio é esse aqui, 55%. Isso para preenchimento do requisito objetivo. O que é requisito objetivo? Quanto que o preso tem que cumprir para progredir de regime. E o pacote antifeminicídio colocou lá. Feminicídio, que é homicídio, ou melhor, feminicídio, que é um crime hediondo com resultado de morte, se o indivíduo aqui, ele for primário, a partir do advento dessa lei que a gente está trabalhando, ele vai ter que cumprir 50%, 55% do total da pena. Tá vendo? Isso se for primário. E entendo o seguinte,
70% da pena se ele for o quê? Se ele for reincidente específico. Tá bom? Então não esqueça desse detalhe aí. Isso vai cair em prova, mas só quando envolver a lei de execução penal. Eu fiz essa explanação para vocês porque, assim, o objetivo de vocês é guarda municipal. O guarda municipal não cobra a lei de execução penal. Mas, de qualquer forma, a gente tem que trazer o conteúdo de forma completa para vocês ficarem por dentro daquilo que vem impactar o pacote antifeminicídio. Então, essa alteração veio significativa dentro da lei de execução penal. E a outra também é a situação que, se cada indivíduo estiver condenado, cumprindo pena, ou está na condição de preso provisório, e durante essa condenação, cumprimento de pena, ou prisão provisória, ele pratica violência doméstica familiar contra a mulher, pode acontecer, se persistir, né, na prática, dele cumprir o restante da pena ou prisão provisória em um estabelecimento penal federal. Tá bom? Então não se esqueça desse detalhe importantíssimo aí. Então, fiz os apontamentos de forma objetiva para que você tenha esse conteúdo aí com qualidade. Espero que vocês tenham gostado, tá? E finalizo aqui com vocês os apontamentos em cima da Lei 14.994/2024. Para quem não me segue ainda, eu vou deixar aqui meu Instagram, pessoal. Tá aqui, ó. Prof. Pequeno. Beleza, pessoal? Então aqui, ó, Prof. Pequeno. Se puder dar essa moral, professor Pequeno, seguir a gente no Instagram, eu fico agradecido. Um abração, pessoal. Fiquem atentos aí, tá? Ao canal do Implacável Concurso. Não esqueça de comentar, curtir e até a próxima. Tamo junto.